Olá a todos, bem-vindo a mais uma rúbrica Livros, Letras e um Café. Como sabem, a nossa rúbrica é sobre leitura e hoje vamos falar de um pastor, autor, que se chama J.B. Carvalho. J.B. Carvalho é casado com Dirce Carvalho e pai de Chara e Caris, duas meninas gêmeas. Ele também é pastor na Comunidade das Nações do Brasil e nos Estados Unidos. É teólogo, conferencista, professor universitário, entre tantas outras coisas. Ele é escritor e até hoje escreveu cerca de 13 livros, alguns bastante conhecidos e reconhecidos, tais como Metanoia, Uma Jornada de Meninos a Homens, O Ano Novo Sou Eu, Você é o Show, etc. Ele é dirigente e presidente da editora Chara, Academia das Nações e também do Instituto Filhos do Brasil, abraço social na CN, com diversos programas sociais no Brasil, e o seu ênfase é na formação de líderes e no desenvolvimento de pessoas. Então, fique connosco e vamos falar de uma das obras de J.B. Carvalho. Mais uma vez, estamos aqui e o livro que vos proponho hoje chama-se Metanoia. Metanoia é um livro de J.B. Carvalho. Este livro é composto por 7 capítulos. Ele tem cerca de 204 páginas. Portanto, ele é estruturado de uma forma bem dinâmica, com aquilo que podemos chamar de subtítulos. Ou seja, cada título é dividido em várias partes para assim podermos compreender melhor a mensagem que o autor J.B. Carvalho ele nos quer passar. Metanoia trata-se de um verdadeiro desafio na forma como nós encaramos a nossa vida cotidiana, a forma como nós encaramos o mundo, como nós vemos os problemas da nossa sociedade, e ajuda-nos a mudar a nossa cosmovisão de toda a criação, e também a forma como nós vemos o próprio cristianismo. A metanoia não se trata de nós mudarmos o mundo, mas mudarmos a forma como nós pensamos, mudarmos os nossos pensamentos. Então, como é que a partir do nosso cérebro nos podemos tornar proativos e para trazer soluções para os problemas que enfrentamos no nosso dia-a-dia, não é? Este livro fala que não é possível haver uma verdadeira conversão sem metanoia. Ou seja, nada pode ser feito na nossa vida sem uma mente nova e expandida, ou seja, nada pode acontecer sem a mente de Cristo em nós, não é? Ele também começa por falar de uma ciência muito usada nos nossos dias de hoje, a chamada de neurociência, e fala exatamente de entender o nosso cérebro, a forma como ele funciona, e de como o nosso cérebro é exercitado e formatado pelos nossos sistemas, seja ele educacional, religioso, e mesmo traumas que nós sofremos na nossa vida. Albert Einstein disse: a mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo e se esqueceu do dom. Então Jesus veio precisamente propor uma visão diferente da nossa realidade. Ele veio desafiar-nos a fazer aquilo que chamamos pensar fora da caixa, não é? Pensar fora do enquadramento de um mundo cheio de formatos absolutos e certezas temáticas. E eu queria ler com vocês, como sabem, nós vamos ler várias páginas, como tem sido hábito, e eu vou ler com vocês algo que está na página 22 do livro Metanoia, e diz assim: não proponho uma fé cega, mas a mudança de mente que promove novos caminhos do pensamento criativo e libertador, abrindo trilhas neurais para ver além do óbvio e do natural. Metanoia é uma proposta para uma transição de um racionalismo frio para uma mente transcendente, de um pensar quadrado e enviesado para uma consciência expandida, de uma visão plástica e materialista do mundo para a capacidade de estender a mão a portas invisíveis e abri-las,
de colocar os pés sobre o mar e andar sobre as águas. Metanoia é um estilo de vida. É permitir que os sonhos de Deus habitem nos nossos sonhos e sua mente se conecte com a nossa mente, transmitindo suas ideias e estratégias para a transformação do mundo. No primeiro capítulo, começa por falar acerca de pensamentos, ideologias e doutrinas que ainda nos dias de hoje coordenam os nossos próprios pensamentos. Doutrinas do primeiro século, tais como o gnosticismo, o dualismo e principalmente o helenismo, coordenam os nossos pensamentos e a forma como nós vemos Deus e a sua própria criação. A influência grega e os seus filósofos trouxe com o helenismo a preocupação de conhecer a origem do mundo, a origem das coisas, a origem dos homens. Então o livro faz referência entre algumas diferenças de um pensamento helenista, ou seja, um pensamento grego e um pensamento judaico-cristão, ou seja, um pensamento entre o pensamento grego e o judaico-cristão. E eu queria ler com vocês na página 32, que diz: a diferença entre o pensamento grego e judaico-cristão são muitas. Os gregos acreditavam no destino, os cristãos em propósito. Eles pensavam em termos fatalistas, nós pensamos que somos responsáveis por mudar o mundo. Os gregos acreditavam que a matéria é má e, portanto, o mundo físico é mau. Diferentemente, os cristãos e os judeus celebram a vida e bens materiais como dádivas de Deus. Os gregos adoravam a razão e o conhecimento, portanto, valorizam seus discursadores pela oratória e retórica. Cristãos, no entanto, celebram a presença manifesta de Deus como a chave que muda a vida das pessoas e não a plástica dos gestos e expressões de falar bonito. Então existe uma guerra cultural que nos desafia diariamente, mas Cristo veio ensinar um estilo de vida que desafia a lógica natural das coisas. Sabem, para nós cristãos, uma mudança de pensamento tem que ser gerado por arrependimento. Ou seja, quando existe uma conversão e consequentemente um arrependimento, vamos sendo transformados pela renovação dos nossos pensamentos. Ao sermos transformados nos nossos pensamentos, o nosso comportamento vai sendo modelado. Diz assim na página 47, metanoia é mais que uma única experiência de mudança de mente. É uma mudança de mente continuada e sustentada. A metanoia começa na conversão e dura toda a vida. Arrependimento é o início e não o fim da metanoia. Sabem? J.B. Carvalho, neste livro, explica o termo metanoia como sendo a expansão da consciência ou da transcendência da mente. A capacidade de ver além da superfície e perceber além das nossas possibilidades. E essa foi uma mensagem que Jesus, quando disse arrependei-vos e crede no Evangelho. Para Jesus só seria possível crer e mudar, ou seja, só seria possível crer se mudarmos a nossa maneira de pensar. É importante nós renovarmos a nossa mente, não é? Na página 51 diz: se a sua mente não é renovada, ela será um obstáculo para os propósitos de Deus. Assim, boa parte do nosso trabalho consiste em fazer a nossa mente acreditar que é possível. Sabem? Este livro fala na renovação da nossa mente, e a renovação da nossa mente é o passo mais importante para acreditar que é possível. Senão, será sempre um obstáculo para o propósito daquilo que Deus tem para ti. Metanoia significa ser possuído por uma promessa e se agarrar a um pensamento de Deus sobre ti, sobre mim. Essa atitude irá alinhar o seu coração e encher-se da palavra de Cristo. Segundo o autor, o estilo de vida metanoia é uma vida permanente de arrependimento, uma vida vitoriosa
é o reflexo daquilo que colocamos mais a nossa atenção. Essa atenção controla os nossos sentimentos e determinará aquilo que nós vemos. Uma mentalidade é um hábito mental que determina como você interpreta e responde às situações da vida. Sua mentalidade faz você reagir à sua realidade e dirige todas as suas ações. Metanoia é o ajuste do foco e a correção das anomalias da visão. Falando de alguns processos mentais, o autor fala-nos que a fé faz parte desse exercício mental. Você produz ao redor aquilo que acredita estar dentro de si. Então somos desafiados a criar uma imagem do nosso futuro sem pensar nas circunstâncias, porque essa imagem vai definir até onde nós podemos chegar. A nossa mente tem que ser forte, porque a nossa mudança de atitude é que nos vai libertar. Na página 71, Amy Cuddy diz algo assim: finja até ser verdade, portanto finja até conseguir ser forte, ou finja ser forte até se tornar forte. Na verdade você já é forte, mas precisa descobrir sua força, trazer para fora sua verdadeira natureza. Você é forte, mas precisa se abrir, se revelar e se mostrar ao mundo. Interessante, sabem? A mesma Amy Cuddy afirma que o poder não corrompe as pessoas. Ela revela as pessoas. O poder pode revelar coisas sobre ti mesmo que nem tu próprio conheces. Sabem, essa revelação não é ter poder sobre os outros, mas sim ter poder sobre nós mesmos. Quando falamos de reprogramar a nossa mente, o autor nos fala que todos nós fomos programados a partir das nossas experiências familiares, educacionais e sociais. Todos nós trouxemos para este mundo algo, né? Algo, uma experiência, mas somos continuamente programados por aquilo que aceitamos como verdadeiro na nossa mente. A forma de mudar seu comportamento está simplesmente em mudar seus pensamentos. Se você mudar a forma de pensar, mudará a sua atitude. Nossos comportamentos são o resultado daquilo que acreditamos ser verdade. Sabem? É aqui que o autor fala que entra os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus se misturam com os nossos e somos levados a alcançar coisas e a ir a lugares que muitas vezes nós não imaginávamos ser possível. Por vezes, o processo metanoia acontece assim, com inserções celestiais na nossa mente, quando pensamentos de Cristo, eles próprios nos inspiram. Lendo na página 93, diz: uma mentalidade é a forma de olhar para a realidade. É um padrão de pensamento fixo, um ponto de vista pelo qual você experimenta e interpreta as situações da vida. Sua maneira de pensar faz você reagir à sua realidade e dirige todas as ações. Seu nível de sucesso e prosperidade é determinado pelo que você pensa. Ainda que você seja inconsciente disso, você tem uma mentalidade que dirige suas ações. Nossos valores interpretam a maneira como vemos os eventos da vida. Aqui beber o meu café. Sabem, nós somos confrontados com uma verdade que por vezes até pode incomodar, porque não temos a percepção da mesma. Queremos que os nossos pensamentos sobre algo é sempre o mais correto, a nossa visão sobre as coisas é sempre a mais correta. Mas J.B. Carvalho nos fala que somos dirigidos por nossos pensamentos e nos fazem dirigir as nossas ações. O autor chama de óculos que olhamos a vida. Ele dá esse nome de óculos na forma como nós olhamos a nossa vida, não é? Nossas opiniões são afetadas pelo que vemos através desses mesmos óculos. Podem ser decepções, medos, traumas,
etc. A verdade é que os seus pensamentos podem lhe adoecer quando os deixamos aninhar na nossa mente. Lutero, ele uma vez dizia: não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedi-los de fazer ninhos nela, não é? Com isto, o autor nos desafia a ressignificar os pensamentos que estão alojados na nossa mente e que nos fazem sofrer. Ressignificação é a capacidade de contar uma história para nós mesmos, dando um novo significado à minha dor, à sua dor. Então ele dá o exemplo da ostra. A ostra que, irritada com um grão de areia, ela própria o transforma numa pérola. E esse é o desafio de metanoia. Ressignificar aquilo que está contra nós e torná-lo favorável a nós. Na página 103 diz: metanoia é mais que uma palavra religiosa para conversão. É uma palavra para definir um estilo de vida em que cada um de nós vive a experiência de transformação do nosso sistema de crenças de forma contínua e progressiva até que alcancemos a mente divina ou mente de Cristo. Metanoia é uma palavra que é uma palavra que denota a reprogramação da nossa mente, alterando a raiz do pensamento, trocando ideias e conceitos estabelecidos. Metanoia é alterar a raiz do pensamento, substituindo por outro mais livre e construtivo. Metanoia é a maneira de Deus consertar a master a fim de produzir cópias melhores de suas ações habituais. No próximo passo, o autor nos coloca frente a frente com o desafio de combater as filosofias gregas, que já falámos, a religião implementadas na nossa cultura. E então ele faz questão de salientar que essa luta não é sobre o próprio povo grego, mas sim sobre a sua mentalidade. E essa mentalidade que ainda hoje se tornou um estandarte sobre a forma como vivemos sobre este mundo. Esse mesmo espírito, ou filosofia grega, como quisermos chamar, ele transformou igrejas em centros filosóficos, académicos e racionais, sem vida, muitos deles tornando-se ministérios humanistas. Quando temos uma mentalidade religiosa, somos apenas servos e não filhos. Servo tem a identidade a partir de coisas materiais, carros, casas, dinheiro, etc. Filhos têm a sua identidade em quem eles são. Ainda assim somos sujeitos a muito helenismo, a muita mentalidade, filosofia grega na nossa própria mente. E sabem que somente sendo renovado com a mente de Cristo somos capazes de encurtar esse abismo que existe entre nós e Deus, o nosso Criador. Como já referi, o autor nos coloca umas lentes para ver o mundo, referindo que os nossos conceitos são moldados pelo tipo de óculos que usamos, não é? A pergunta que se coloca é: com que lentes você vê o mundo? Vocês sabem que o autor refere que nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Vemos o mundo com as lentes da nossa cultura, da música que ouvimos, dos filmes que assistimos, dos livros que lemos, etc. Nelson Mandela disse: não há nada como voltar a um lugar que permanece imutável para descobrir como você mesmo foi transformado. Há muitas pessoas que enxergam a vida pelos óculos das suas feridas. Resumindo, não vemos o mundo com os olhos, mas nós vemos o mundo com o coração. Por isso, o nosso destino começa no nosso coração. Outra lente que o autor nos confronta é a forma como nós vemos a nossa família. Devemos ajustar os nossos óculos para a nossa família. A nossa família nos ajuda a moldar o nosso caráter.
E na página 142 diz assim: Lutero dizia: a família é a escola do caráter. É nesse ambiente que você é treinado para ser melhor do que você é, assumindo responsabilidades e sacrifícios que lhe promoverão. Às vezes Deus envia pessoas na nossa vida para você tratar, mas existem pessoas que chegam até você para tratar você. Vocês sabem que ser uma bênção significa ser abençoado para abençoar. É muito importante cuidar a nossa mente. O funcionamento cerebral adequado é fundamental para que a nossa mente possa pensar e executar de forma eficaz novos focos, novos objetivos. Como a mente é controlada pelo nosso espírito, então torna-se prioridade que ambos sejam bem cuidados, a nossa mente e o nosso espírito. Lendo na página 174, diz assim: metanoia é a palavra que precede a chegada de uma nova estação. É a mudança na forma de pensar que trará novos cenários à existência. Metanoia é uma chamada à subversão, a não aceitação do status quo, a transformação da realidade pela proposta de um reino que vem dos céus invadindo a terra. Não é possível ser desafiado por metanoia sem arrependimento. Este arrependimento que nos traz uma nova forma de pensar e ver o mundo numa perspectiva diferente e de acordo com o reino de Deus. Nossa tarefa é impor o estilo de vida do céu na nossa realidade atual, física e terrena. Somos chamados como herdeiros no trabalho de resgatar esta boa criação de Deus. Fomos enviados para consertar, para arranjar este mundo. Quando Deus se está movendo e você não faz aquilo que foi chamado, que Deus lhe vocacionou, então você tem que ter em mente que outra pessoa fará. Somos chamados para um estado permanente de transformação, crescimento e desenvolvimento. Então eu desafio a leres metanoia e a cumprires o teu destino. Fique connosco para o nosso próximo Livros, Letras e um Café. E se não lê, leia. Se lê, leia mais. Até à próxima.